Graça e paz, nós estamos para mais uma escola bíblica dominical. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças. Hoje, 2/8, 2/8 de 2020. Com alegria, um bom dia para todos, um bom domingo, um dia do Senhor, onde nós estamos reunidos para adorar. Estou vendo Jalil Robson, estou vendo a irmã Kelly. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe as suas vidas. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Jonas e no capítulo de número 3. Livro de Jonas, capítulo 3. A partir do verso 5, do versículo 5. Do 5 ao 10, a conversão dos ninivitas. Nós estamos estudando em nossa escola bíblica o livro de Jonas, capítulo 3, do 5 ao 10. Diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença mais uma vez, pedindo a Tua bênção, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua unção, para que possamos, ó Deus, meditar na Tua palavra, aprender contigo. Ó Deus, que o Senhor nos ensine as Tuas verdades, a Tua vontade, os Teus princípios, a Tua direção para com as nossas vidas, pois nós somos necessitados de Ti. Precisamos para esta jornada, para esta caminhada em fé, da Tua direção e da Tua bênção. Abençoe a cada família, a cada vida, ó Deus, que está ligada nesta hora na nossa escola bíblica dominical online. Senhor, estende as Tuas mãos para abençoar, não somente os que estão, mas aqueles que estão precisando da Tua misericórdia e nós que carecemos dela. Em nome de Jesus eu te peço, te oro e te agradeço. Amém. Ora a Ti. Deus te abençoe, Deus abençoe a vida de cada um. Então nós já vimos Adriano, Deus abençoe Adriano, que bom. A Viviane também que está aí assistindo. Eu estava lembrando dela esses dias. Nós já vimos o livro de Jonas. Nós vimos que o livro de Jonas, o nome Jonas quer dizer pomba, ou pombo. Alguns acham que é porque ele fugiu. Outros acham que é porque ele levou a mensagem. Nós vimos que o livro de Jonas é um livro que está numa narrativa, mas uma narrativa que se expressa de forma poética. Nós vimos
que o capítulo 1 faz paralelo com o capítulo 3, que é uma estrutura quiástica. Nós vimos que no capítulo 1, Deus chama e Jonas desobedece. No capítulo 3, Deus chama e Jonas obedece. Aí nós vimos que o capítulo 2 faz quiasmo, paralelo com o capítulo 4. Jonas ora com alegria pela sua salvação. E no capítulo 4, Jonas ora com raiva pela salvação dos ninivitas. Aí nós vimos que Deus chama Jonas na primeira vez. E Jonas vai para Jope, porto marítimo, e pega um navio para Tars, que provavelmente ficava na Espanha. E nós vimos que ele está no meio de um navio pagão e ele consegue... o livro de Jonas é muito irônico. O livro de Jonas tem por objetivo não apenas ao profeta Jonas, mas a nação de Israel. Nós vimos que o livro de Jonas é um livro missionário, que o pessoal transforma em livro de história para criança. Então o livro de Jonas talvez seja um dos livros mais mal interpretados, porque ele é muito conhecido pelo peixe e não pelo Deus que fez as maravilhas. O livro de Jonas se tornou história para salinha de crianças e não para o templo, para homens e mulheres que precisam desta mensagem, que são tipo profeta e que quase todos nós nos vemos um pouco em Jonas. E porque a melhor interpretação da Bíblia é aquela em que você se vê naqueles personagens, vê suas potencialidades e suas fragilidades. E nós vimos que Jonas vai tentando fugir da presença de Deus, e ele acaba sendo conduzido por Deus à sua presença, porque ele está no meio de um navio cheio de marinheiros pagãos, ele está dormindo, aí há uma sátira, uma ironia. Enquanto o profeta dorme, os marinheiros oram. E nós vimos que tudo isso está numa estrutura concêntrica, cujo centro é Jonas dizendo: eu sou servo do Deus Altíssimo. Então nós vemos os homens pagãos tentando salvar Jonas, que era uma ironia. É como se Deus dissesse para Jonas e para Israel: os pagãos tentando salvar vocês e vocês dormindo. Então diz a Bíblia que os marinheiros remaram tentando salvar Jonas. E como não podiam, tiveram que jogar Jonas. E quando Jonas estava, e é a segunda parte, quando Jonas estava já para morrer afogado, então Deus manda um peixe, não para devorar Jonas, mas para salvar Jonas do afogamento. E aí esse texto tem duas partes: a descida de Jonas até o fundo do mar, até onde não havia mais, até onde ele já se dá por morto. Então, figuradamente, no capítulo 2, nós temos um Jonas que morre e ressuscita de forma figurada, porque ele já dá por certa a sua morte, até que ele invoca o nome do Senhor, e Deus tem misericórdia de Jonas. Então Jonas faz uma oração de alegria por estar agora salvo. E depois de ter feito essa pós-graduação de espiritualidade, de renovação no ventre do peixe, porque quando Jonas vai andando e está dormindo, Deus dá uma balançada no barco, canta uma musiquinha de ninar mais forte, então Jonas se acorda, e aí Deus chama ele para dançar mais os marinheiros lá no barco, aquele barco que dá enjoo. E aí Deus joga Jonas no mar, e meu irmão, no mar nós já dissemos, as melhores orações são feitas quando a gente está atribulado. Jonas agora, quando percebe que vai morrer, ele deseja ver o templo, ele deseja estar na presença de Deus, e agora, depois desse curso de espiritualidade no ventre do peixe, no Big Fish Hotel, o grande peixe hotel, e nós vimos que é apenas um grande peixe, Dag Gadol, não tem nada a ver com baleia ou qualquer outro peixe, ninguém sabe que peixe é esse, e ninguém sabe nem por que o peixe assumiu o protagonismo da história, e não Jonas, e não Deus.
Até hoje se lembra mais do peixe do que do Deus de Jonas. Então nós vimos que Jonas, ele ainda sai do ventre do peixe meio invocado com os ninivitas, porque ele diz: os que praticam a idolatria esquecem aquele que lhes é misericordioso. Então Jonas provavelmente está ou dando uma alfinetada na nação de Israel, ou ele ainda mantém aquela ideia que tem gente que é dura na queda, dura de mudar. E o bom é saber que Deus não trata. A grande mensagem que eu vejo no livro do profeta Jonas é que os servos de Deus também precisam de tratamento. Porque muitas vezes a gente pensa que uma vez crente, uma vez a salvo, uma vez alcançado, Deus abençoe, irmã Socorro, Adailton, Deus abençoe. Uma vez salvo, a gente não precisa mais ser modelado por Deus. E o livro do profeta Jonas nos ensina que Deus trata o seu povo, trata as nossas fragilidades e vai nos transformando e vai nessa comunhão lidando conosco. Então nós vimos que Jonas agora, com 5 palavras no hebraico, ele sai pregando. Daqui a 40 dias e Nínive será subvertida. Então Deus está dando a Nínive uma oportunidade de arrependimento e um prazo para se arrepender. E Jonas começa a perceber que Deus tem um plano para Nínive. Porque ele sabe que toda pregação abre a possibilidade de arrependimento. Então Jonas já está sabendo e ele, lá no capítulo 4, ele vai dizer: é por isso que eu não queria vir. Eu não queria vir porque essa história de pregar leva as pessoas a se arrepender. E o grande problema de muitos crentes é que não descobriram isso. É que mesmo o complicado Jonas sabia que pregar, Deus abençoe Cláudio, Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Jonas sabia que esta história de pregar é antiga. As pessoas acabam se arrependendo. E nós temos muita gente hoje que não descobriu isso ainda, que a pregação abre a possibilidade da pessoa se arrepender. E aí Jonas sai pregando. Jonas foi reprovado no seminário em homilética. Ele nunca soube preparar um esboço, ele nunca soube organizar uma pregação. Ele recebeu nota 1, mas mesmo assim é este complicado que Deus vai usar. É este profeta. E o bom, o maravilhoso é que todos nós somos carne de pescoço igual Jonas. Todos nós temos as nossas complicações que Deus precisa consertar. E o livro de Jonas é um livro de despertamento missionário. Porque na teologia nós temos 2 palavras, centrípeta e centrífuga. Uma diz respeito a Israel, que Israel esperava que o mundo viesse a eles e que a igreja, ela vai ao mundo. Então são 2 cosmovisões diferentes, né? A igreja tem essa visão de missões. Israel achava que o mundo tinha que vir a ele, era chamado de centrífugo. A igreja é centrípeta, ou seja, ela vai ao mundo, ela não espera que o mundo venha. E era isso que Deus estava querendo. E você vai ver que a Bíblia toda, ela é um livro missionário. Você vai ver que Deus manda destruir a cidade de Jericó. Mas qual é o objetivo em destruir a cidade de Jericó? Salvar Raabe. Você vai ver que Deus permite que Noemi, Malom, Quilion e seu pai Elimeleque vão da terra de Belém, Betlehem, terra do pão, ou casa do pão, para Moabe, uma terra de gente endemoniada. E lá eles salvam a maravilhosa Ruth, lá Deus salva através deles. Então a Bíblia é um livro por natureza de missões e Jonas é um livro missionário. Então diz assim, depois dessa introdução e recapitulação,
Nós vimos que Jonas prega daqui a 40 dias e Nínive será subvertida. E Jonas vai naquela apreensão. Tomara que não dê certo. Então ele faz a pior pregação possível para que nada dê certo, porque ele não quer que os ninivitas, que eram cruéis, e se nós estivéssemos lá, porque a gente às vezes aqui com a nossa mente ocidental, né, e fora do ambiente, a gente imagina assim, se eu tivesse lá, mas a pessoa desconhece a crueldade dos assírios, cuja capital era Nínive. Os assírios eram famosos por queimar as pessoas vivas, queimarem as pessoas vivas. Eram famosos pelo famoso método de empalamento, que era enfiar na pessoa uma estaca, como se ela fosse um espetinho que você compra numa esquina. Então era comum as pessoas serem atravessadas, né, de uma ponta a outra. Isso chama-se empalamento. Então a crueldade de Nínive era... Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Pastor Salomão, grande homem de Deus. Deus te abençoe, graça. É uma honra, um prazer tê-lo aqui. Então, Jonas e Nínive tinha destruído quase tudo. E Nínive, e a grande pergunta é se Jonas foi escrito antes da queda ou após a queda do Reino do Norte. E sabendo nós que Jonas era da Galileia, sabemos que Jonas morava no Reino do Norte. Então hoje nós vamos estudar a conversão dos ninivitas. Diz assim: e os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Toda pregação verdadeira tem como alvo levar os homens a Deus. Olha o que diz a Bíblia. E os ninivitas creram em Deus. Hoje nós convidamos a pessoa, vamos à igreja. Você está com problema. Você é pecador, vamos à igreja. Mas a pregação da Bíblia não é vamos à igreja, é vamos a Deus. O trabalho do pregador não é levar as pessoas a uma denominação, a uma doutrina, a um pensamento específico, mas ao Deus vivo e verdadeiro. E a pregação de Jonas, por mais meia boca que seja, levou o povo a crer em Deus. E a grande pergunta é: para onde nós estamos levando as pessoas, ou até onde queremos levá-las? E eu sempre digo que nós só podemos levar alguém até onde a gente foi. Eu e você só podemos levar. Se a gente só foi até a igreja, nós só vamos levar até a igreja. Mas se a gente teve realmente um encontro com Deus e foi transformado, então nós vamos levar pessoas a Deus. Porque Deus transforma. Nós temos muita gente decepcionada com Deus injustamente. Porque, na verdade, ela se decepcionou com liderança de igreja, ela se decepcionou com membro de igreja, ela se decepcionou com programação de igreja, ela se decepcionou com visão de igreja, mas ela não se decepcionou com Deus. Mas como tudo isso estava associado a Deus, então Deus acaba levando a culpa e a pessoa se afasta de Deus e fica traumatizada com Deus. Mas Jonas fez a coisa certa. E os ninivitas creram em Deus. A segunda coisa que nós precisamos saber é que Deus, ele age mesmo contra a nossa vontade. Mesmo que nós queiramos a destruição do povo. Mesmo que nós estejamos com desejos maus no nosso coração, isso não impede o agir de Deus. Há uma espécie de histeria
até mesmo em gente que prega o evangelho. Pessoas que acham que se nós não jejuarmos, isso nós devemos fazer tudo que eu vou dizer aqui, mas as pessoas acham o seguinte: se nós não pregarmos, se nós não fizermos, o evangelho, o cristianismo vai se acabar. O Temer na época vai liberar para que os muçulmanos venham. O Brasil vai ser dominado pelas ideologias de esquerda. Nós temos que eleger pessoas para defender. Quem já viu Deus precisar de defesa? Parece até que Deus não está no comando da história. Nós estamos vendo gente apavorada, achando, e será que nós pensamos que se nós não fizermos, que Deus vai perder? Eu sugiro que você ouça uma pregação minha no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, tudo minúsculo, onde tem o dia em que Iavé nocauteou Dagon, o rei, o deus dos filisteus. Assista, para você ver que derrota do povo de Deus não implica em derrota de Deus. Então, o que acontece? Jonas estando de mau humor, Jonas pregando uma mensagem bem sucinta, Jonas desejando tudo menos que o povo de Nínive se arrependesse, Nínive sendo a maior capital do mundo na época, Nínive sendo um povo cruel. Deus agora está no comando da história e Deus leva os ninivitas ao arrependimento. Por quê? Porque Deus não precisa do Jonas. E Deus não precisa de mim nem de você. Porque Deus sempre tem um substituto. Quando Elias disse: Senhor, só eu sobrei. Mataram os teus profetas, agora o Senhor só tem a mim. Coitado do Senhor. O Senhor só tem a mim. Deus olha para Elias e diz: Elias, eu tenho 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. E Deus diz: Elias, eu tenho uma última tarefa para você. Você se achou, Elias. E Deus diz: Elias, você vai ungir um rei da Síria e você vai ungir o teu substituto, Eliseu. E depois eu vou te levar, Elias, porque eu vou mostrar, Elias, que eu não dependo de você. É você que depende de mim. Então aprendamos esta lição. Deus não depende de mim. Se eu não fizer a minha parte na obra dele, ele arrumará 1000 para fazer. Então eu tenho que aproveitar e dizer: graças te dou, ó Pai, pela oportunidade que me deste de poder realizar a tua obra, e vou fazê-la da melhor forma possível, com a maior alegria. Porque eu disse essa semana, lá na sede da Bela Vista, que eu estava pregando só para os pastores, nós muitas vezes queremos uma escada que só tenha 2 degraus, o primeiro e o último, porque a gente já está trabalhando pensando na recompensa, quando a gente devia descobrir que o trabalho para Deus já é uma recompensa. Que ser escolhido pelo Deus Santo, justo e verdadeiro para ser seu porta-voz na terra é de um orgulho, é de uma grandeza. E se nós ainda não descobrimos a grandeza de ser escolhidos por Deus, a grandeza de poder pregar a palavra de Deus, a grandeza de ser chamado servo de Deus, então a coisa está feia. E diz assim: eles não apenas creram, toda fé tem evidência. Toda verdadeira fé, ela se traduz em ações. A fé não é um mero assentimento intelectual. A fé não é uma mera
crença numa pregação ou num conjunto de doutrinas ou numa denominação religiosa. A fé, ela se manifesta através de atos. E diz assim, e proclamaram um jejum. Começou no meio do povo. Eles creram em Deus. E como eles creram em Deus, eles proclamaram um jejum. Porque eles creram no que Jonas disse. Tudo o que Jonas não queria, como já aconteceu. Ele não queria que os pagãos fossem salvos, e quando ele entrou no barco, que Deus deu uma sacudida no barco, que a tempestade veio, os pagãos cananeus passaram a invocar o nome do Senhor e lhes fizeram voto, ou seja, se converteram. Jonas jogou o povo jogou Jonas no mar, os marinheiros, e os marinheiros, o mar se acalmou, os marinheiros passaram. O verbo lá, no hebraico, tem a ideia de começar e continuar. Então, eles se converteram a Deus. Então, Jonas já ganhou a primeira turma de pagão, que ele não queria. Então, isso mostra que Deus é o Senhor da história, que Deus salva, apesar de nós, apesar das nossas limitações, porque você pensa que Deus depende de nós. Você pensa que Deus diz, tomara que Gilberto possa pregar hoje, porque eu dependo tanto dele. Não. Deus não depende de nós, nós é que dependemos desesperadamente dele. E diz, e proclamaram um jejum. E vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. No hebraico tem uma conjunção chamada vav conjuntivo, que vai ligando as orações. Então a sintaxe hebraica é um pouco diferente, porque lá nós não temos orações subordinadas, nós só temos orações coordenadas. Então na hora da tradução é complicado, porque só tem oração coordenada. Porque diz assim, e os ninivitas creram em Deus. Aí você vai ver, e proclamaram um jejum. Esse i é o vav. E vestiram-se de pano de saco. Então sempre é e são orações independentes. E proclamaram um jejum. Então agora está todo mundo em jejum. Porque jejum é para momentos assim. Certo? Jejum é para momentos de tristeza, é para momentos de calamidade. Um dia, os judeus não compreenderam o jejum, porque o judeu banalizou o jejum. Como nós, muitas vezes, temos banalizado as coisas espirituais. Jesus está com seus discípulos e os fariseus jejuavam 3 vezes por semana, 2 vezes. Aqueles mais rigorosos jejuavam 2 vezes, tinha uns que chegavam até 3 vezes. E aí eles dizem, por que nós jejuamos e os discípulos dos fariseus também jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus disse, podem os convidados à festa de casamento, às bodas, jejuarem? Porque jejum nos tempos bíblicos era sinônimo de tristeza, era sinônimo de angústia da alma, era sinônimo de arrependimento, era sinônimo de socorro na hora da calamidade, era sinônimo de tudo que era ruim que vinha sobre uma pessoa, por isso ela deixava até de comer. Veja que Jó, quando ele está afetado pela doença, ele está no pó e na cinza, profundamente humilhado. E aí Jesus diz, olha, os filhos das bodas não podem jejuar, enquanto o noivo está com eles. Não tem motivo para estarem tristes, para estarem preocupados, para estarem com medo de catástrofes, para estarem com medo da ira de Deus, se eles foram convidados às bodas. Agora, há dias em que o Filho do Homem não estará, virão dias em que o Filho do Homem não estará com eles, aí eles vão passar por tribulação, aí eles vão passar por momentos difíceis, aí eles vão chorar, e nesses dias eles vão jejuar. Então o povo aqui está jejuando, porque sabe agora, é uma espécie de confissão
de reconhecimento do erro. Jejuar é dizer, primeiro creram, e agora o jejum é a confissão. Pai, o Senhor está certo. Deus, o Senhor está certo. Então, Deus deu um tempo de 40 dias. Mas, no primeiro dia, para desespero de Jonas, o povo creu. E esse crer é algo que vai mexendo, se multiplicando. E eles proclamaram um jejum. E vestiram-se de pano de saco, que era a maneira de demonstrar a tristeza, a profunda tristeza. O pano de saco era um tecido grosso, confeccionado geralmente de pelos de cabra. Era a veste dos profetas, que geralmente ou era de cabra ou era de camelo. Então, quando as pessoas queriam demonstrar na prática, eles se vestiam, eles tiravam as suas vestes cotidianas e se vestiam com estas vestes para demonstrar publicamente que estavam arrependidos, que Deus tinha razão. Então aqui nesse pequeno versículo, porque eu acho tremendo, é como é que você chega ao livro de Jonas e você encontra em tão poucos versos tanta profundidade, tanta riqueza espiritual, tantas bênçãos, tantos ensinamentos para a nossa vida, porque aqui nós temos uma conversão legítima. Quando a gente fala de conversão na teologia, a palavra epistrofê quer dizer uma meia volta em arrependimento e fé, ou fé e arrependimento, né? A ordem dos fatores não altera o viaduto, porque as duas coisas acontecem, a ordem dos tratores. Né? Então, o que acontece? Na matemática diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Né? Na brincadeira diz que a ordem dos tratores não altera o viaduto. Então diz assim, e os ninivitas creram em Deus, fé, e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco. Então isso é arrependimento. Isso é a prova, a evidência de que realmente eles creram. Então, quando a gente crê, a gente se arrepende. E quando a gente se arrepende, é sinal de que nós cremos. E diz, desde o maior até o menor. Não começou lá de baixo, começou lá de cima. Foi um arrependimento geral, generalizado. Todos se arrependeram. Aí o que acontece? A notícia corre. É um avivamento, que diria, que Deus vai fazer um avivamento usando um profeta meia boca como Jonas. É como você dissesse, rapaz, nós queremos um avivamento lá para a nossa igreja, o povo anda meio para baixo, desanimado, há tanto tempo que ninguém se converte, a gente só tem problema entre os crentes, a nossa igreja está atribulada, certo? E a gente diz assim, rapaz, vamos convidar alguém para pregar uma mensagem de avivamento. Será que nós, pastores, teríamos coragem de convidar Jonas e imaginar que Deus, através de um profeta semelhante a Jonas, iria promover um avivamento? Aí isso mostra mais uma vez que Deus não depende de nós. Então agora há um grande avivamento. Agora tem gente chorando por tudo que é lugar. Agora por onde você passa, você vai ver gente arrependida, gente no chão, gente prostrada. Gente que se arrependeu. Conta a história, né? E sugiro que você leia um livro chamado, é o livro do Jonathan Edwards, né, que ele pregou
a mensagem, o tema é Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Tem esse livrinho, com a pregação dele na íntegra, porque graças a Deus naquela época o povo escrevia suas pregações e depois eles só liam. E conta-nos a história, e eu já li esse livro, que Jonathan Edwards tinha os óculos assim, daquela época, já muito antigo, quase fundo de garrafa, que ele tinha dificuldade de ler e ele lia o sermão. E que o povo chegou e está ali tudo, né? Ele vai pregar numa catedral e o povo está ali apático, indiferente, foi por aí, e sempre lhe zombam dos pregadores, e muitas vezes até jogavam tomates nos pregadores. E diz-nos o biógrafo de Jonathan Edwards que Jonathan Edwards estava lendo. Quando o povo viu ele lendo aqui e quase com o rosto em cima do papel, aí foi que não levaram fé mesmo. Mas diz a história que no momento em que Jonathan Edwards citou um texto de Deuteronômio, se resvalar o teu pé, ele citou só isso. Ele disse: hoje o meu sermão será pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele disse: se resvalar o teu pé. Só citou isso e começou a ler o sermão. Ler. E disse que no meio da leitura ele, lendo, disse: o pecador é igual um inseto nojento que Deus segura com a ponta dos dedos sobre uma grande fogueira. E a única coisa que impede que Deus abra os dedos e largue aquele inseto nojento na fogueira para queimar e ser destruído é sua grande misericórdia. Ele disse: assim Deus faz conosco. Hoje o inferno está aberto. E a única coisa que impede que nós pecadores caiamos direto no inferno é a misericórdia de Deus. E diz o historiador que quando ele terminou de falar essas palavras, as pessoas estavam agarradas com os bancos, agarradas com as colunas, agarradas em qualquer lugar do templo que pudesse, porque quando eles olharam para o piso da igreja, para o chão da igreja, eles não viram mais o piso, eles viram as chamas do inferno, eles viram a igreja como que sem piso, sem chão agora, e o fogo querendo consumir. Então era gente gritando, era gente agarrada nos bancos, era gente agarrada nas colunas, era gente agarrada nos corrimãos. E quando terminou aquele culto, aquela leitura daquele sermão, estava todo mundo de joelho, todos, inclusive os crentes, arrependidos por um grande avivamento que Deus fez. E até hoje, este sermão ficou famoso, porque a gente acaba dando crédito a quem não deve. A glória era de Deus e não de Jonathan Edwards, mas o sermão ficou conhecido no mundo inteiro como Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Talvez você encontre na internet, certo? Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Então o que acontece? Agora, Deus vai fazer um avivamento ainda maior. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Então agora, com o rei ainda é mais sério o assunto. Diz que esta notícia de que o profeta havia dito que daqui a 40 dias Nínive seria subvertida e que o povo creu, imaginava-se que o rei não iria crer ou iria dizer o seguinte: o rei iria dizer o seguinte: rapaz, não é que havia temor naquela época não, é porque o povo estava incrédulo, era unção mesmo. Diz que Carlos Eduardo, deixa eu ver se o nome dele é, Carlos Wesley e John Wesley, que eles foram pregar, e quando eles foram pregar, eles
pregaram numa cidade, só 2 homens, Carlos Wesley e John Wesley, na Inglaterra, evitaram uma revolução como a Revolução Francesa, que teve liberté, fraternité, égalité, que fez a França ser um país quase que ateu, dominado pelo ateísmo. Mas John Wesley e Carlos Wesley, diz a história que eles pregaram numa cidade e por 6 meses os bares não abriram, não houve festa. Diz a história que eles foram visitar uma fábrica no outro dia, e à medida que eles iam passando, sem falar nada, o povo ia sentando, se ajoelhando, ia começando a chorar, ia se arrepender. Não era caindo para trás e depois saindo do mesmo jeito, ou pior. Não, era o povo se ajoelhando, faltava força nas pernas. E as pessoas começavam a arriar, e iam chorando, se arrependendo de seus pecados. E diz que o dono da fábrica disse, olha, para todo mundo de trabalhar, deixa o povo resolver sua vida com Deus, para depois a gente continuar. E eles, 2 pregadores, 2 irmãos, conseguiram impedir que a Inglaterra tivesse o mesmo destino que a França. Que Deus levante homens e mulheres hoje que sejam escolhidos por Deus, que tenham a unção de Deus e que sejam capazes, que Deus possa usá-los de tal forma que as pessoas, ao ouvirem a palavra de Deus, não consigam ficar de pé, não consigam ficar na incredulidade, mas dobrem seus joelhos e sejam transformados pelo arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós já vimos que as orações são ligadas. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Agora, ele ouve a mensagem não de Jonas, mas ele já ouve a mensagem em segunda mão. Porque é isso que Deus quer. Deus quer que essa mensagem reverbere, Deus quer que essa mensagem seja proclamada não apenas por um, mas que essa mensagem seja pregada, levada adiante por todos aqueles que creram. Cada um de nós é chamado a levar a mensagem de Deus aos outros. Cada um de nós. Deus não nos chamou para ficarmos sem levar a mensagem. Pedro diz no famoso texto do sacerdócio universal dos crentes, mas vós sois geração eleita, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Rita, Deus te abençoe, Rita. É um prazer tê-la aqui conosco. Deus seja contigo, com a tua família. Então, esta notícia chegou ao rei. Nós precisamos fazer com que o evangelho chegue aos poderosos, aos governantes, porque só o evangelho para dar um jeito nessa nação. Só o evangelho, só a mensagem de Deus para dar um jeito nesse mundo. E o que aconteceu com o rei? Que a gente pensava assim, não vai crer. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais. Veja, o rei de Tiro tira as vestes. O rei de Nínive se humilha. E nós vamos ver lá no capítulo 4 como é diferente que Jonas vai subir uma duna, vai construir uma espécie de tenda e vai sentar-se debaixo dela. Então, enquanto o rei de Tiro, de Nínive, está se humilhando, Jonas está se exaltando. Isso já é uma alfinetada, certo? No povo de Israel, que eles se exaltavam e nem percebiam que o pagão, é como Paulo diz em sua carta, que aqueles que não tinham a lei, quando cumprem normalmente os requisitos da lei, para eles são lei. Porque a sua consciência ora os acusa quando eles praticam o mal, ora os defende quando eles praticam o bem. Então a lei de Deus
ela não está escrita somente na Escritura, mas ela está escrita na nossa consciência. Que eu já expliquei para vocês, é o chamado fator Melquisedeque. O fator Melquisedeque, para aqueles que ainda não ouviram, é um termo teológico tirado daquele texto de Abraão, quando volta da batalha para libertar Ló, e ele vem faminto, com os seus aliados Aner, Escol, os homens destes, porque muita gente pensa que é só 318, não foi só 318, foram só 318. 318 eram os que estavam com Abraão, mas Abraão tinha o exército de Aner e de Escol ao seu lado, então era muita gente. E quando eles vêm regressando com fome da batalha, cansados, feridos, aparece um homem chamado Melquisedeque, chamado Melquisedeque, e que são duas palavras, né? É Melach, que é rei, Sedeque, justiça. Então ele é chamado de rei de justiça, rei de Salém, que virá a ser a futura Jerusalém. E este homem traz pão e vinho, traz comida. Muita gente pensa que é a Santa Ceia, né? Ele traz comida para socorrer, ele é bondoso, né? E ele traz comida para socorrer aqueles famintos, para socorrer aqueles feridos. Ele vem ajudar Abraão. E ele diz que ele é sacerdote do El Elyon, o Deus Altíssimo. Então aquele homem que era pagão tinha por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, mesmo após a queda, nós continuamos ainda com a imagem, mesmo que prejudicada, mas com a imagem de Deus. Então aquele homem ainda retinha um conhecimento sobre Deus, mesmo que defeituoso, mesmo que precisando ser orientado, mas aquele homem ainda era um sacerdote de Deus. Então, na teologia, criou-se esse termo, fator Melquisedeque, porque em todo lugar vai haver uma espécie de conhecimento de Deus inculcado na nossa consciência e implantado na nossa cultura. Então, por todos os lugares onde os missionários têm ido, têm percebido isso. Se você ler o livro Fator Melquisedeque, do Don Richard, você vai perceber que o missionário foi pregar numa tribo. E essa tribo era tão longínqua. E quando ele chegou lá e começou a pregar, e ele falou em Jesus, o povo não sentiu nada. Mas quando ele está no final do sermão, que ele fala de Judas, o povo fica maravilhado. E o povo quer conhecer Judas, e os índios ficam procurando por ele e querendo saber de Judas, porque o valor naquela tribo era dado ao enganador e não ao enganado, ao traidor e não ao traído. Então, para eles, o traidor era muito esperto, para eles, o traidor era o herói. E aí o missionário fica perdido. O missionário ora a Deus por muitos dias e diz: Deus, esse povo não quer saber de Jesus Cristo. Eles querem saber de Judas. Todos os dias eles vêm me perguntar: me conte a história de Judas, como ele era. Fale-me de Judas. E aí um dia houve uma guerra entre as tribos e eles estavam se matando. E de repente o chefe de uma das tribos entrou em casa, a mulher ficou aos prantos, desesperada, e ele saiu arrastando o filho pela mão. E ele entregou o filho nas mãos do inimigo, do adversário dele de guerra. E aí todos pararam de guerrear. E aí o missionário não entendeu o que era aquilo. E aí todos foram cuidar dos seus feridos, o inimigo foi embora para a casa dele,
E aí todo mundo começou a se tratar, todo mundo começou a se banhar, todo mundo que estava ainda vivo começou a ser tratado, os familiares começaram a tratar, e o missionário não estava entendendo nada. O missionário chegou e perguntou para um dos índios, e disse: o que aconteceu? Eu não estou entendendo nada. Por que aquela mulher, a mulher do chefe, ficou gritando? Que foi aquilo que o chefe fez ao entregar o filho dele para o outro. O índio disse para ele: é o seguinte, nós temos aqui uma lei. Essa lei vem desde os nossos antepassados. É que maior do que o traidor, de que o maior sei aqui é o filho da paz. Ele disse: como? Ele disse: é porque quando duas tribos ou mais estão em guerra e querem acabar aquela carnificina, aquela guerra, então um dos chefes tem que abrir mão de um filho e dar um filho. Ele vai perder o filho e ele vai dar o filho para pôr fim à guerra. Então aquele vai levar o filho para a casa dele, nunca mais o pai verdadeiro vai ver, por isso que a mãe estava desesperada. E aquele filho chama-se filho da paz. Na nossa tribo não existe ninguém maior do que o filho da paz. Aí o missionário disse: o missionário se reanimou. E quando foi à noite, ao redor da fogueira, todo mundo conversando, ele disse: hoje eu quero falar para vocês do Filho da Paz, que é Jesus Cristo, que Deus deu para que haja paz entre nós e Deus e paz entre o ser humano e o seu próximo. Então, veja que em todo lugar você vai encontrar o famoso fator Melquisedeque. Paulo chega em Atenas e vê um altar ao Deus desconhecido. Então, em todo lugar, você vai perceber que as pessoas conservam esse fator Melquisedeque, essa noção de Deus. Em todo lugar vai ter alguém que, mesmo distorcido, que em todas as religiões não tem só mentira. Tem sempre um punhado de verdade misturado com a mentira, porque é esse punhado de verdade que atrai as pessoas. Então o que acontece agora? Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, e só Deus, porque era o maior império do mundo. Então só Deus para colocar no maior império da época um temor desse. Então ele se humilha, coisa que Israel não quer fazer. Coisa que Israel não faz. Os pagãos fazem. Isso nos dá uma grande lição, que há pagão, que há pessoa que não é cristã, que dá um testemunho melhor do que muitos cristãos. E diz assim: cobriu-se de pano de saco. Até aqui ele está igual aos outros. Mas ele fez mais e se assentou sobre cinzas. Que era uma maneira de você dizer: eu sou pó e cinza. Eu já fui queimado. Eu já fui destruído. Eu estou aqui porque de mim só resta a cinza. Então o verdadeiro arrependimento é esse. É quando você olha para si e diz assim: eu em mim mesmo estou só cinza. Eu em mim mesmo estou completamente perdido. Deus já me destruiu. Porque o arrependimento é isso. O arrependimento nada mais é do que a transformação em cinza do velho homem. Eu vou dizer para você de novo: o arrependimento nada mais é do que a destruição do velho homem. É transformar o velho homem num punhado de cinza. E a gente olha e diz: o Gilberto antigo não existe mais. Deus fez dele um monte de cinzas. E aquele homem está sentado em cima das cinzas agora para expressar esta realidade. Eu fui destruído. Porque figuradamente, quando você se converte, você morreu com Cristo e ressuscitou com ele. Então o velho homem virou cinzas, a velha mulher virou cinzas.
cinza. E não tem maldição sobre cinzas. E não tem nenhum pecado mais sobre cinzas, porque o nosso velho homem virou cinzas. E aquilo era uma maneira de expressar que a pessoa estava se sentindo destruída, arrasada, acabada, e que precisava urgentemente de misericórdia. Veja que Jó, quando foi acometido de uma doença terrível, ele faz a mesma coisa. E antigamente era comum as pessoas também jogarem terra para o alto, para dizer assim, rapaz, eu já estou debaixo da terra. Eu já morri. E é essa experiência que nós precisamos ter, de uma conversão profunda. E quem diria que em tão poucos versículos nós poderíamos encontrar tantas lições para a nossa vida, para a minha vida e para a sua. E agora há uma convocação geral, a conversão com riqueza de elementos. E fez proclamar, né? Porque geralmente quem crê tenta levar outros a crerem. Meu irmão, eu não acredito em gente que não evangeliza, em gente que não se preocupa com a obra missionária, que seja convertida. Vou dizer de novo, eu, Gilberto Rebouças, não acredito, posso até estar enganado, mas não acredito que uma pessoa salva não se importe com a obra missionária, não se importe com a evangelização, não se importe com os outros. Eu não acredito que uma pessoa que se importa única e exclusivamente consigo, no máximo com a sua família, que não tem a preocupação de levar o evangelho a outros, que não tem a preocupação de incentivar outros a conhecerem a Cristo, que não se preocupa com a evangelização nem a obra missionária, seja de fato convertido. Ele diz assim, e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei dos seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Até os animais tinham agora que jejuar. Ninguém podia levar seus animais. E tinha mais. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens quanto animais. Então, quando você olhava para a grande Nínive, agora você via um profundo movimento de Deus. Gente, você não via mais, todo mundo estava nivelado. Porque o que separava as pessoas e separa hoje são as vestes. Você olha para uma pessoa hoje e sabe se ela é rica, se ela é pobre, se ela é paupérrima, se ela é mendiga, pelos trajes. Se ela anda com um carrão, com uma roupa de grife, você já sabe, o relógio caro, óculos caro, né? Você já sabe que aquela pessoa é rica. Se você vê a pessoa com a roupa mais ou menos, você sabe que ela é da classe média. Se você vê a pessoa com a roupa bem simples, comprada realmente no Lebequê, Lapoerê, certo? Então você vai perceber que aquela pessoa é uma pessoa pobre. E se você vê aquela pessoa barbada, suja, com a roupa rasgada, descalça, então você sabe. Então você vê a estratificação social, a divisão da sociedade pela veste. Mas em Nínive, depois disso, não dava. Antes da chegada do avivamento de Deus, dava para ver. Você sabia quem era o rei. Porque você olhava, o homem estava sentado no trono, cheio de pessoas ao seu redor, servindo. Ele estava com vestes maravilhosas. Você sabia quem eram os seus príncipes,
por causa das roupas, você sabia quem era da aristocracia, você sabia quem era pobre, mas agora não dá mais. Agora, todo mundo foi nivelado, está todo mundo de joelho, está todo mundo, não dá para distinguir mais pelas vestes, porque está todo mundo agora coberto de veste de humilhação, está todo mundo nivelado, porque o arrependimento é assim. O arrependimento que Deus exige do pobre, exige do rico. O arrependimento que Deus exige do escravo, exige do rei. O arrependimento torna todos os homens iguais. No arrependimento a gente descobre que não importa se é rei ou se é escravo, somos desgraçados, estamos debaixo da ira de Deus e se não nos arrependermos verdadeiramente seremos destruídos. Então o rei agora desce, o rei agora se humilha. Então você olha para Nínive, começa a imaginar como eu, uma Nínive onde você não sabe quem é quem, onde está todo mundo coberto de pano de trapo, então você não sabe quem é rico, quem é pobre, e é isso que o evangelho faz. O evangelho nivela as pessoas, o evangelho mostra que todas as pessoas são iguais, que o que nos diferencia é só o exterior, mas que no interior todos nós somos carne de pescoço, todos nós somos errados, porque às vezes a gente não vai pregar pensando que o fulano é muito sábio, que ele é ateu, que ele é filósofo. Mas quando você olha, todos estão ali carecendo de Deus, todos precisam de Deus. Ninguém imaginou que aquele rei fosse fazer isso, mas Deus fez. E agora, toda a grande Nínive, aquela cidade, está todo mundo igual, porque o arrependimento faz isso. Então, veja que mesmo uma pregação meia boca é capaz de fazer maravilhas. Imagine um homem e uma mulher com o coração cheio de Deus, transbordando do amor de Deus, o que não é capaz de fazer um homem nas mãos de Deus. Então coloquemos a nossa vida nas mãos de Deus. E ele diz assim, aí, como eu sempre disse, como eu sempre digo, tem sempre o i. No hebraico você vai ver. Ou tem o i, ou então eles traduzem o vav pela vírgula. E clamarão, futuro, fortemente a Deus. E se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então ele diz, ó, todo mundo agora clamando. Mas é clamando alto. Mas é expressando a dor do coração. Hoje, muitas vezes, há grito sem dor no coração. Muitas vezes há barulho num coração vazio. Muitas vezes há gritos ensurdecedores da boca para fora, que não provém das entranhas, que não provém da alma, que são gritos para impressionarem os outros, que são gritos para chamarem a atenção dos outros para si, para que vejam quão bom, quão espiritual, quão maravilhosos nós somos. Mas aqui era um clamor para chamar a atenção de Deus. E a grande pergunta é, a quem os nossos gritos estão chamando? Estão chamando pessoas para nos olharem, para verem quão bom nós somos, ou estão chamando a Deus para ver as nossas misérias? Porque eles estão clamando aqui bem alto, para que Deus possa contemplar da altura da sua glória a baixeza deles, a insignificância deles, a miséria deles e o estado de arrependimento. E diz assim, e não apenas clamar, porque clamar e gritar é com a gente mesmo, mas diz assim, e se converterão, né? E vão dar meia volta, e vão agora mudar de vida. Cada um era uma conversão individual. Era cada um, não existe conversão coletiva, ou seja, o pai, eu nasci num lar crente, eu sou crente. Eu nasci num lar cristão, eu sou cristão. Deus não tem netos, Deus tem filhos.
Então, cada pessoa precisa ter o seu encontro particular com Deus. Cada um do seu mau caminho. E da violência que há nas suas mãos. Então, agora, todos têm que clamar, mas não apenas clamar, se converter, dar meia volta, lá, cada um do seu mau caminho. Então, tem que deixar o seu mau caminho. Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos. Então não basta só se humilhar e orar. Tem que deixar o mau caminho. Então Deus está dizendo, e deixar o seu mau caminho e da violência. Então ele reconhece que era um povo cruel, violento, das suas mãos. Então, ele mostra a evidência de uma verdadeira conversão. Então, você pode estudar um texto desse e ver há quanto tempo nós já estamos estudando e ver o poder de uma conversão. E ver num texto desse uma grande conversão, evidências de uma grande conversão. Contrição, jejum, oração e abandono de pecado. Contraste com a adoração de Israel. Você vê... Em Israel não há nada disso. Em Israel não há contrição, pessoas quebrantadas, não há jejum, não há oração, não há abandono de pecado. E em meio àqueles que eles julgavam pagãos, irrecuperáveis, há tudo isso. Nenhuma expressão exterior de piedade livrará Nínive da destruição que se lhe aproxima. Só uma transformação radical de coração e comportamento oferece alguma esperança de perdão. Então agora agiram cheios de fé e esperança. Olha o que diz. Quem sabe, mesmo fazendo tudo aquilo, eles não tinham ainda certeza. Se voltará a Deus. E tem o tal do ir de novo. Então, eles estão dizendo, quem sabe se voltará a Deus? Talvez a gente toque no coração de Deus. E quanta gente hoje, que se diz até bispo, já declara que Deus está devendo. E se arrependerá, que nós já dissemos que tem duas, Shuv e Naham, e mudará de ideia. E se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Então vejam as orações. Quem sabe se voltará a Deus? É a primeira. Eles têm uma esperança. Vamos fazer a nossa parte, vamos nos arrepender, vamos mostrar a Deus que o nosso arrependimento é verdadeiro, que a nossa confiança está nele. Eu sempre digo e sempre vou dizer, a nossa fé não está em nós, é fé tirada de nós e colocada em Deus. Então aqui agora eles deixaram a fé neles mesmos, na grande Nínive, no grande poder que tinham, e eles estão esperando na misericórdia de Deus. Quem sabe se voltará a Deus? E se arrependerá, quem sabe, é uma hipótese ainda. E se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Então estão esperando agora em quem? Em Deus. Então não é simplesmente porque você se arrependeu, não é porque você jejuou, não é porque a gente fez práticas humanas que obriga Deus a fazer, a dar misericórdia, a dar perdão. E os pagãos sabiam disso. E tem muito crente que não sabe. E ele diz, quem sabe, talvez Deus se volte. Ele não é obrigado a fazer. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não é obrigado a ter misericórdia de ninguém. Mesmo que a gente se arrependa, mesmo que a gente faça as coisas, Deus não é obrigado. Deus age por misericórdia. E o rei de Nínive compreendeu isso. Ele disse, quem sabe, se nós fizermos tudo isso, e for de coração, se arrependerá, mudará de opinião, se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Eu coloquei aqui algumas declarações
Perceberam muito bem que os atos religiosos e as orações jamais podem merecer ou assegurar o perdão divino. Então tem muita gente enganada, achando que eu orei, eu jejuei, eu fui à igreja, amanhã eu fui para o culto de consagração, então isso vai garantir o favor de Deus. Outra, declarar que Deus talvez se arrependa, significa que caso atendessem seus conselhos, o Senhor poderia alterar o seu curso de ação. A significação da passagem fica evidente por esta tradução. Quem sabe, volte atrás e revogue a sua sentença contra nós, quando satisfizermos as suas condições, e abandone a sua raiva ardente de forma que não pereçamos. E aí o que acontece? Como Deus viu aquele povo mudar, porque na verdade quem muda não é Deus, quem muda sempre somos nós. Deus acompanha a nossa mudança. Eu sempre abro os braços e digo, desse lado de Deus tem o amor, desse lado tem a ira. Se você vier pelo lado esquerdo, que é o braço da ira, você vai receber ira. Mas se no meio do caminho você muda para o lado direito, o braço do amor, então Deus não mudou. Quem mudou fomos nós. Então nós é que mudamos. Deus é imutável. Certo? Então o que acontece? Neste texto nós temos os dois vocábulos para arrependimento ou mudar de opinião, que é o vocábulo shuv e o nahan. Refere antes a uma decisão de agir de outro modo usado por Deus. Então eu vou ler aqui tudo que eu coloquei, que eu pesquisei no hebraico. Neste texto temos os dois vocábulos traduzidos por arrependimento. O verbo shuv, arrepender-se, voltar, converter-se, usado pelos ninivitas. O verbo hebraico nahan refere-se antes a uma decisão de agir de outro modo, usado para Deus. Então, nós temos aqui os dois verbos. O primeiro verbo shuv é usado para os ninivitas, que se arrependeram. Então, esses aqui reconhecem que estão errados. Então, eu já disse para vocês que esse arrependimento pode ser ou mudar de opinião ou descobrir que errou. No descobrir que está errado, Deus nunca se arrepende. No sentido de mudar de opinião, Deus muda, porque ele lida com pessoas mutáveis. Então, quando a gente fala da imutabilidade de Deus, a gente diz que Deus é imutável em seu caráter, porém flexível em suas relações, porque ele se relaciona com pessoas que podem mudar, que podem persistir no mal e ele destruir, e podem se arrepender e ele salvar. O fato de que Deus muda de ideia aqui não representa um fracasso divino, mas revela seu sincero desejo de ser coerente com a sua própria natureza imutável. Então o que acontece? Quem mudou não foi o povo. Não foi Deus, foi o povo. Então o que acontece? E viu Deus o que fizeram. Como se converteram do seu mau caminho. Então Deus fez um escrutínio. Deus examinou o mais íntimo de cada ser. E viu que uma verdadeira conversão. E como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que eles faria e não o fez. A palavra mal aqui no hebraico é ra. É aquela mesma que diz que Deus, lá em Isaías 55:7, que diz: eu faço a paz e crio a guerra. Eu faço o dia e crio a noite. Faço a paz e crio o mal. A palavra mal ali é ra, é guerra, calamidade. É a mesma coisa aqui. E Deus se arrependeu do castigo, do juízo. Ou, a tradução melhor, e Deus mudou de ideia. E por que Deus mudou? Porque o homem mudou primeiro. Como Deus é imutável, se o homem não muda, Deus permanece com a ira. Se o homem muda, então ele agora é abençoado por Deus.
Então diz assim, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que eles faria, porque só faria caso não houvesse arrependimento. Havendo arrependimento, não há. O propósito foi cumprido. Porque o propósito da pregação é levar o homem ao arrependimento. O propósito da pregação é abrir a alternativa do arrependimento. E agora o povo se arrependeu e Deus vê que sua obra está realizada. Apesar de Jonas, apesar de mim e de você. E agora, para encerrar essa escola bíblica de hoje, nós vemos a importância de levar a mensagem a outras nações. Nós vemos a importância da evangelização e da obra missionária. E que não precisa ser um grande pregador para realizar a obra da evangelização e a obra missionária. Precisa ser alguém que esteja nas mãos de Deus. Então coloquemos-nos nas mãos de Deus para que Ele nos use como instrumento para a sua glória e para o seu louvor. E saibamos que Deus é capaz de fazer com que os pagãos se arrependam, porque a ação é divina. O instrumento somos nós, mas quem realiza a obra é Deus. Então, vamos pregar o Evangelho, vamos anunciar o Evangelho e vamos pedir a Deus que dê uma verdadeira conversão e que muitos crentes se convertam de verdade. E que você que está aí me ouvindo hoje, Deus, assim como deu aos ninivitas, você que não é cristão, você que ainda não teve uma experiência com Deus, com Jesus Cristo, assim como Deus deu 40 dias aos ninivitas para eles pensarem, refletirem e tomarem uma decisão, assim Deus tem dado muito tempo a você para que você pare, pense, reflita e tome a sua decisão. E assim como os ninivitas se arrependeram, eles creram na palavra de Deus e foram tomados por um profundo arrependimento, que você também creia na palavra de Deus e em crendo você vai ser levado a um profundo arrependimento e vai clamar a Deus, e Deus hoje chama você para uma mudança de rumo, para uma mudança de rota, para uma mudança de vida, para iniciar uma vida nova, para largar a vida velha e dizer: Deus, eu me assento no pó e na cinza, porque é assim que a minha vida pregressa, a minha vida anterior está agora destruída, porque Deus quer destruir aquele passado horrível, Deus quer destruir aquele ser humano que só causava destruição e maldade. Deus quer criar em você uma nova criatura, então Deus quer te perdoar. Se você der crédito à pregação, se você ouvir aos profetas de Deus que anunciam o Evangelho, que Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar, para perdoar teus pecados, assim como Deus se arrependeu de destruir os ninivitas e deu-lhes mais tempo, o que a gente chama de sobrevida, e abençoou essa geração, assim Deus vai salvar a sua vida, vai te abençoar, se Ele olhar para você e fizer isso aqui, e viu Deus o que fizeram, como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. Então o juízo de Deus que paira sobre a sua cabeça será suspenso. E ao invés de juízo, a bondade amorosa, a salvação, o perdão. Porque aqui nós temos os dois elementos da conversão. A fé que leva ao arrependimento e que leva a Deus. Clame a Deus e peça a Deus que te salve. E medite nisso que eu estou te falando. Deus abençoe. Até as 20h45, onde estaremos de novo pregando a palavra de Deus. E de segunda a sexta, estou avisando a todos agora que a nossa live, ao meio-dia, e às 23h30, ao meio-dia no Facebook e às 23h30 no Instagram, será de segunda a sexta. Não mais sábado, porque eu quero tirar um dia para descansar, porque eu estou me sentindo muito cansado, a garganta já, e eu vou voltar às atividades de novo. Então eu vou tirar um dia, porque eu estou direto, às vezes 3 lives por dia. Então a boca dói, a garganta tem hora que quer falhar,
E nós vamos estar sempre, de segunda a sexta, com a graça de Deus, se Deus nos permitir. E hoje, às 8h45, nós estaremos pregando a palavra de Deus. Então, de segunda a sexta, meio-dia, pela Comunidade Bíblica Online, nossa página no Facebook. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, siga essa página. E lá no canal, se você ainda não é inscrito, porque aqui na página basta você clicar no OK, seguir. E lá no canal Gilberto Rebouças, onde tem todas as mensagens, e eu vou fazer uma playlist com todas as pregações sobre Jonas, para que você possa ter 1, 2, 3. Então, nós temos também um seminário à distância. Se você ainda não faz seminário, se você tem vontade de fazer um curso de teologia, mas você não tem tempo, nós temos um seminário que funciona às terças e quintas, e você pode ligar para usar, para mandar uma mensagem para o WhatsApp 92037604. 92037604. Que eu queria pedir a alguém que colocasse aí e se matricule. Você não vai se arrepender. Então, Deus abençoe, e avisar para os irmãos do CETAD que eu vou ter uma reunião com a liderança para a gente definir o nosso retorno às aulas. Então eu vou definir com a liderança esta semana, então orem por nós, para que a gente possa decidir, porque quase tudo já voltou, então nós vamos decidir agora ao retorno, né, do CETAD às aulas presenciais. Então Deus abençoe e até a noite. Deus abençoe, irmão Adriano, dê um abraço fraterno na nossa irmã Viviane, no seu filho, toda a família. Deus abençoe a todos. Então até a noite, em nome de Jesus Cristo.